Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Ju, a confissão está engatilhada aí, última vez? Que bom. Vamos ler esse texto juntos, para a gente dar continuidade ao estudo de quarta passada. Diz assim o texto, vamos ler todos em uma só voz? Todos juntos? Filipenses 1, 6. Vamos ler todos juntos. Vamos. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos mais uma vez. Fala e que o seu coração ouça o que você está falando. Vamos. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o estudo de hoje é perseverança dos santos, como o da semana passada. Hoje eu vou dialogar também um pouco com algumas coisas do catolicismo. Bem pouquinho, tá bom? Porque tem outras denominações que eu vou dialogar aqui também. Essa doutrina da perseverança dos santos, ou, se você preferir, você pode falar o seguinte: a doutrina da preservação dos santos. Você pode usar esse termo também, tá bom? É uma doutrina. Se é uma doutrina, é um ensinamento da igreja, tá? De que os santos vão perseverar na fé até o fim. Gravem isso. O que eu disse para vocês na semana passada é que é uma frase, vou usar aqui uma frase que choca praticamente mais da metade dos cristãos, que é aquela frase assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso choca muitos. Porque as pessoas estão acostumadas a ver gente entrando na igreja. Olha só, para você entender o que eu quero dizer. Entra na igreja, o pastor faz o apelo no final da pregação, não é assim? Quem quer aceitar Jesus vem aqui na frente. A pessoa levanta a mão, vem à frente, o pastor ora pela pessoa e diz: seu nome está escrito no livro da vida a partir de hoje, não é isso? Aí passa 1 ano, 2 anos, a pessoa se desvia, se afasta, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Jesus. Aí o que as pessoas falam? Está vendo? A doutrina que diz uma vez salvo, salvo para sempre, é errada, porque a pessoa, quantos aceitaram Jesus e se desviaram? Um monte. Mas preste atenção na frase: uma vez salvo. Não é uma vez aceitou Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu estou falando de alguém que foi regenerado de verdade, que nasceu de verdade. Uma vez eu estava em minha casa, não pedi visita para ninguém. Um pastor amigo meu da Assembleia de Deus foi lá me visitar e falou para mim o seguinte: ó, não acredito que tu crê na doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Você está doido? A gente pode perder a salvação. A qualquer momento a gente pode perder a salvação. Não defende isso não. Um monte de crente perde a salvação. Aí eu nem quis abrir a Bíblia para ele não, porque ele é meio louco ele. Aí eu falei para ele o seguinte: e tu, vai perder a tua? Ele: não, a minha eu não perco não. Rapaz, tu está ensinando que perde a tua, tu perde? Ele: não, a minha não. Por quê? Porque Jesus vai me segurar até o fim. Eu falei: não estou entendendo mais nada. Para os outros vale, para ele não vale. É só você falar: você vai perder a sua? Você vai perder? Não, a minha eu não perco não, mas tem que ensinar que perde. Porque senão os caras vão viver de qualquer jeito. Então ensina que perde a salvação, aí eles vão fazer de tudo para ser salvo. Mas no fundo ele sabe que é Cristo que segura a mão. Então olha, eu quero ser bem sincero para vocês. É uma doutrina, como eu disse semana passada, que está nas entranhas dos batistas. Não é uma doutrina que está nas entranhas dos assembleanos, tá? Não é uma doutrina que está, por exemplo, nas entranhas
da Igreja Universal, não é. Está nas entranhas dos batistas, dos presbiterianos, dos congregacionais, tá? Então a gente não nega isso. Nem Armínio negou isso. Armínio é de onde vem a teologia arminiana, eu não vou falar dela hoje, tá? Mas é uma doutrina claramente bíblica e batista. Olha o que diz a nossa confissão de fé no capítulo 17. Põe pra gente, Ju. Tá um pouco longo aí, ó. Tu vai ter que descer bastante para chegar lá. Já projeta aqui para a igreja. Uma confissão de fé batista, tá aqui, ó. Confissão de fé de 1689, muito antigo, tá? Confissão de fé batista, lá. Olha o que está escrito no capítulo 17 da nossa confissão de fé. Olha o tema: a perseverança dos santos. Põe pra gente aí. Olha o que está escrito. Está na confissão ou na declaração? Na confissão de 1689? É porque aqui está começando diferente. Tudo bem, vamos ler daí. Os que Deus aceitou no amado, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados por seu Espírito, e receberam a fé preciosa, que é dos seus eleitos, esses não podem decair totalmente, nem definitivamente do estado de graça. Passa. Antes hão de perseverar até o fim, e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, e Ele continuamente gera e nutre neles a fé. Quem é que está fazendo isso aqui, ó? Continuamente gera e nutre neles a fé. Quem é? É Deus. Gera a fé e o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que conduzem à imortalidade. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. Põe de novo, Ju. Não obstante, a visão perceptível da luz e do amor de Deus pode, para eles, cobrir-se de nuvens e ficar obscurecida por algum tempo, por causa da incredulidade, das tentações de Satanás. Presta atenção, ele vai passar por aflições na vida. O crente regenerado, o fiel, ele vai passar por tudo isso aqui, tá? Foi eu que mudei aqui, né, gente? Sem querer. Ó, pode ficar obscurecido o entendimento da pessoa, pode passar por dúvidas ferozes na fé. Isso não quer dizer que ele perdeu a salvação, tá bom? Mas ele vai passar por um turbilhão de coisas, por algum tempo, por causa da incredulidade e das tentações de Satanás. Passa. Mesmo assim, Deus continua sendo o mesmo, e eles serão guardados pelo poder de Deus. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Esses regenerados serão guardados pelo poder de Deus. Já vou falar disso aqui mais na frente usando alguns textos. Com toda certeza até a salvação final, quando entrarão no gozo da possessão que lhes foi comprada, pois eles estão gravadas nas palmas das mãos do seu Senhor, e os seus nomes estão escritos no livro da vida, desde toda eternidade. Grava isso, porque para muitos a salvação é assim, ó. Aceitou Jesus, Deus escreveu o nome no livro da vida. Desviou, Deus apaga. Todo crente ortodoxo, todo crente, Assembleia de Deus, batista, congregacional, presbiteriano, até um católico, crê na onisciência divina. Vamos partir do trabalho da onisciência divina. Não vou falar nem de eleição nem disso, mas da onisciência. Desde toda a eternidade, antes da gente existir, antes de haver luz, vocês concordam comigo que Deus sabia todas as coisas, sim ou não? Porque Ele é onisciente. Deus não aprende nada vendo a história, grava isso.
ele não está aprendendo as coisas, ele simplesmente sabe, trabalhando ainda dentro do contexto da onisciência. Deus sabe quem vai para a glória, sim ou não? Ele sabe. Ele sabe quem vai para o inferno, sim ou não? Ou não? Tem teólogo que defende que não. Tem crente que defende que não. É um Deus cego. É um Deus fraco. Se ele não sabe nada, ele pode até perder para o diabo no último minuto, tá? Se ele não sabe nada, como é que ele escreveu o livro de Apocalipse se ele nem sabe se vai conseguir chegar lá? É um erro. Se ele já faz conhecidas as coisas futuras no livro de Apocalipse, é porque ele já viu, ele sabe de tudo isso. Estou partindo só da onisciência. Imagine assim, Deus escreve o nome do camarada no livro da vida. Se ele já sabe que esse camarada não vai para a glória, por que escreveu? Deus tem link paper para ficar apagando o nome dos outros lá? Esse aqui caiu, perdeu, aí apaga. Agora ele voltou, escreve de novo, escreveu. Caiu de novo, se desviou, apaga. Agora voltou de novo, escreve de novo. E vai ficar nessa até a volta de Jesus. É uma sorte lascada que tem que ter naquele dia, hein? Uma sorte lascada. Se é assim, sou salvo, perco a salvação. Sou salvo de novo, perco a salvação. Depois sou salvo de novo. Eu, quando tinha 12 anos, eu tive essa crise teológica. Eu aceitei Jesus, aí fiquei sem ir na igreja alguns meses. Me bateu um desespero, que eu saí 8 horas da noite, de bermuda, procurando uma igreja para eu aceitar Jesus, para eu ser salvo, porque eu cismei que Jesus estava voltando. Aí eu corri pela região, Deus é testemunha, entrei numa igreja nazarena. Eu já tinha ido na Assembleia de Deus, aí entrei numa nazarena, aceitei Jesus lá. Falei, pronto, agora eu estou salvo. Depois fiquei sem a igreja mais um tempo, aí fui para a Assembleia de Deus, aceitei Jesus de novo, agora eu estou salvo de novo, porque eu já tinha perdido. Olha que desespero maligno. Vai e volta, eu tenho que aceitar Jesus de novo, eu tenho que... Igual uma vez um cara se converteu, hoje ele é um dos maiores apologistas da fé no Brasil, especialistas em seita e heresia, tá? O nome dele é Paulo Romeiro, é um pastor, tá bom? Especialista em seita e heresia. O Paulo Romeiro, ele relata a conversão dele lendo a Bíblia. Lendo o Evangelho de João, ele se converteu em casa. Ele chorou, se rendeu a Cristo. Quando ele foi para o trabalho, conversar com um amigo assembleano, né, que conversava sobre a fé e Jesus com ele, quando ele foi conversar, esse homem disse, olha, eu fui saber o que eu tenho que fazer. Aí esse amigo dele disse para ele, ó, tu tem que esperar até quinta-feira, porque a igreja só abre quinta. Então tem que esperar agora a igreja abrir para Jesus me aceitar, ou para eu aceitar Jesus lá. Isso não faz sentido. Na verdade, ele já tinha sido salvo. Jesus já tinha salvado a vida dele antes. Então não depende dessas coisas físicas, de aceitar Jesus, e cair de novo, agora eu vou e aceito Jesus de novo. Não. Quem nasceu de novo, nasceu do Espírito Santo. A conversão foi verdadeira. Eu não estou falando de um fingimento. Aquilo foi verdade. Tem o nome escrito no livro da vida. É filho de Deus agora por herança de Jesus Cristo. Esse alguém não cai da graça. Ele está salvo para sempre. Grava isso, não tem essas coisas de ganho e perca a salvação, ganho e perca a salvação. A gente lê um texto de Filipenses 1,6 que diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Ele me mantém na salvação. Agora olha comigo o texto de Judas. É o penúltimo livro da Bíblia. Lê comigo Judas, versículo 24. Só tem um capítulo, então a gente fala Judas 24. Judas, versículo 24. Olha o que vai dizer. Analise o texto bíblico. Essa não é hora de, na minha opinião, ou eu penso. O texto bíblico precisa moldar a sua opinião, e não o contrário. Olha o que o texto vai dizer. Aquele que é poderoso para que a igreja? Impedi-los de cair. Vocês estão vendo isso? E para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo,
nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Tem várias informações importantes nesse texto. Mas voltado para o nosso estudo de hoje, qual é a parte importante desse texto? Que Deus tem poder para quê? Para impedir, falar impedir, como a gente fala corriqueiramente, né? Impedir os seus de cair. Ele tem esse poder, sim ou não? Mas ele só tem o poder ou ele faz isso? Senão não estaria louvando ele. Judas não estaria louvando ele se é algo que ele não faz. Esse poder dele atua. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória. Ele tem esse poder. Eu quero caminhar com vocês aqui mais uma vez para o texto que eu li da semana passada, que talvez seja um dos textos mais fortes e poderosos que nós temos. Olha João 10. Pensa bem nesse texto aqui. Vamos ler o versículo 27. João 10, 27. O Senhor Jesus tem as suas ovelhas. Vocês sabem disso. Mas ele vai perder as suas ovelhas? Aqueles que saem do rebanho são ovelhas de Jesus verdadeiramente? Os que se desviam e não voltam mais? Não são ovelhas verdadeiras. Olha o versículo 27. Eu vou aqui para o meu quadro aqui na frente, meu quadro digital, que é o telão da igreja. Seja sincero na leitura, tá? Pastor, alguns vão dizer, eu acredito, pastor, que os salvos, aqueles que são ovelhas de Jesus, podem perder a salvação, sim. Aí Deus vai apagar o nome dele do livro da vida. Eu vou ficar perturbando, mas Deus já tinha visto que ele ia cair, por que escreveu o nome dele lá? Se escreveu é para sempre, está lá, porque ele já sabe que o cara não vai cair dali, a não ser que ele seja cego, ele viu errado, viu mal. Eu vi lá aquela ovelha ia ser salva, mas chamou o anjo Gabriel, Miguel, eu vi errado, foi sem querer, ele caiu lá, errei, escrevi o nome errado. Não, olha esse texto aqui. A questão é bem possessiva aqui. Minhas. A ovelha é minha. A minha ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Primeiro ponto. É possível ser ovelha de Jesus e não ouvir a voz dele? É possível. É possível ser uma ovelha verdadeira e não ouvi-lo? Não quero teu chamado, não quero permanecer, eu sou ovelha verdadeira, mas dessa vez eu não vou te ouvir, eu vou desviar. É possível isso acontecer? Se é possível, Jesus está errado aqui. Jesus está errado, porque ele é assertivo aqui, ele afirma, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não tenho o que discutir com ele. Ele está dizendo que a ovelha ouve a voz dele. Ele não está dizendo talvez ouça ou talvez não, ele está cravando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então é um chamado eficaz, né? Não tem como não ouvir se é a ovelha dele. Outra coisa, eu as conheço. Ele sabe quem é a ovelha verdadeira, sim ou não? Não briguem com o texto. Não briguem com o texto. O texto está aí, não pode brigar com o texto. O texto é maior que qualquer tradição, seja cristã, não importa. O texto engole qualquer tradição. O texto é superior a qualquer tradição. Engole. O texto está dizendo isso. Eu as conheço. Então ele conhece as ovelhas. Então essa história de fulano era a ovelha verdadeira, mas decidiu ir embora, decidiu se desviar. Jesus chamou 1, 2, 3, 10 vezes, mas aquela ovelha verdadeira não quis ouvir. Problema dela. Aí perdeu a salvação, foi embora. Não é o que o texto está dizendo. Elas vão ouvir a minha voz. Elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha o 28. Aqui está dentro da matéria de hoje. Eu lhes dou a vida quase eterna. Isso que o texto diz, é quase eterna porque ela pode perder no caminho, não é? Ele dá o que? A vida eterna. Se tu pode perder, não é eterna. Sim ou não?
A vida eterna começa hoje, quando a pessoa recebe Jesus e o coração dela é regenerado. É ali que começa. Não é na glória, não, é ali. No momento que Jesus salvou a pessoa, regenerou o coração dela, a vida eterna começou ali. Ela já vive eternamente. Se ela perde isso, não é eterno. Durou o quê? 5 anos? 10 anos? Está dando evidência de que é um bode, não é uma ovelha verdadeira. E se for verdadeira, volta. Como diz a nossa confissão, né? Pode ficar obscurecido, pode ter dúvidas e tal, mas vai voltar, porque é por algum tempo somente. O que nos dá a esperança de que algumas pessoas que a gente ama, algumas pessoas que estão desviadas, podem ser ovelhas verdadeiras e voltar para o apírisco, porque elas vão ouvir a voz de Cristo. Isso nos dá esperança. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Jamais perecerão. É um texto muito forte, né? Se é jamais, é jamais. O que é perecer aqui? É se perder eternamente. As minhas ovelhas jamais perecerão. Quer saber se você é ovelha verdadeira? Persevera até o fim. As ovelhas de Jesus perseveram até o fim, porque elas não vão perecer, tá? Elas jamais perecerão. Olha agora, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha o que ele está dizendo. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Nem o diabo, pastor? Não, nem o diabo. Nem o diabo. Ninguém. Eu estava vendo, deixa aí. Eu vi um vídeo há muitos anos, do padre Paulo Ricardo, que ele disse, olha, a vida, e ele estava falando de Romanos 8, um padre. A vida pode separar a pessoa. Ele é tão cego que ele não está vendo que o texto de Romanos 8 está dizendo nem a morte, nem a vida. Ele está dizendo, a vida pode separar a pessoa pode escolher errado e voltar para as trevas e cair, e ter o nome apagado, porque a vida pode fazer isso. Ele é tão cego, o texto está dizendo nem a morte e nem a vida. É só ler o texto, padre. É só ler o texto. Eu estou dialogando porque o catolicismo acredita que a pessoa perde a salvação e perde brincando. Eles defendem isso. Não estou dizendo que todo bispo católico vai defender isso. Agostinho não defendia e tantos outros. Mas a Igreja Católica acredita que se perde a salvação. Mas Jesus acredita que não. Eu fico com quem? Eu fico com o texto, eu fico com Jesus. Elas jamais perecerão, porque ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aí eu lembro de Pedro que negou ele 3 vezes. Não era para estar no inferno? Por que Judas foi e Pedro não foi? Por quê? Eu lembro de Jesus, Pedro, Satanás te pediu, Pedro, para te peneirar como trigo. Mas eu intercedi por você, Pedro, para que a sua fé não morresse, Pedro. Aí ele nega Jesus 3 vezes e Jesus restaura ele com o olhar. Quando Jesus olha para Pedro, Pedro chora amargamente. Porque para uma ovelha verdadeira, até o olhar de Jesus atinge o coração dela. Entende? A gente vai à oração, Senhor, só um olhar teu. É só um olhar para o meu coração esmiuçar na tua presença, Senhor. É um amor muito grande envolvido nessa questão. Ele não vai perder nenhuma das suas ovelhas, nada, nenhuma delas, porque elas estão nas mãos dele. Olha agora, ele vai dar um passo ainda agora para ratificar o ensinamento dele, para não ter mais discussão. Meu Pai que as deu para mim, é um presente, sim ou não? É ou não é um presente? Meu Pai deu as minhas ovelhas, na verdade, meu Pai deu as ovelhas para mim. E aí se torna minhas ovelhas. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Estudando essa doutrina, você vê que a ovelha verdadeira, o regenerado, está no lugar mais seguro do mundo. Qual é o lugar mais seguro do mundo? Nas mãos do Pai.
Ninguém tira nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem altura, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Lê a partir do versículo 28 e você vai ver isso tudo. Está tudo lá. Paulo defendia essa doutrina. Então está muito claro aqui. Põe para mim, por favor, João 6,44. Ainda no mesmo Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Olha o que ele vai dizer aqui. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Lembra que ele vai dizer que o Pai deu as ovelhas para ele, lá na frente? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E o que ele vai fazer com essas pessoas? E eu o ressuscitarei no último dia. Vai ressuscitar. Ainda que morra, ele vai chamar. Nada vai impedir isso. Estamos salvos para sempre nas mãos dele. O que dizer agora desse texto aqui? Tem um texto fenomenal no livro de Salmos, que é o Salmo 89. É um texto lindíssimo, que fala da descendência de Davi, das promessas inquebráveis aos descendentes de Davi, que os teólogos acreditam que estão diretamente ligados à descendência do Cristo, aqueles que ele salvou. Salmo 89, verso 28. Salmo 89, verso 28. Olha o que esse texto vai dizer. Presta bem atenção nesse texto. Quem não achou, olha aqui para o telão. Quem não achou, olha para o telão. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Olha agora. Se os seus filhos abandonarem a minha lei, para aí. Esse se é importante. Ué, pastor, a pessoa é a ovelha de Jesus, é regenerada, mas se ela usar o livre-arbítrio e abandonar Deus, ela perde a salvação. Mas olha o que o texto vai dizer. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, o texto vai piorar. Se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, aí vão perder a minha promessa, meu pacto, meu amor. Não. Olha o verso 32. Com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. É um texto forte, é ou não é? Mesmo se violarem, se desviarem, abandonarem, visitarei o seu pecado com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Tanto é que depois o salmista, ele vai lançar essa promessa, a linguagem popular, né? Não vou usar essa linguagem. Na face de Deus. O Senhor não prometeu isso, por que agora parece que o Senhor não está com a gente? Ele vai desabafar com Deus. Ele usa o pacto, essa aliança aqui, para falar do povo com Deus, ou para falar do povo para Deus. Não retirarei o meu amor deles, jamais desistirei da minha fidelidade. Olha quantos textos nós temos. Caminha comigo para mais um texto, Jeremias, capítulo 31. É 31 e 32 também, são dois textos muito usados. Vá no 31, versículo 31.
Diz assim o texto. Pode olhar para o telão se não manejar muito rapidamente as escrituras, tá? Pode ir para o telão. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, e apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Olha para mim, independente das várias interpretações que tem nesse texto, o importante é que Deus tem poder para cravar a lei dele no íntimo dos seus filhos, de uma tal maneira que fica cravada no coração deles, e que eles não podem habitar longe do Senhor, se tornando povo de Deus para sempre. Olha o capítulo 32 de Jeremias, o mesmo livro, olha o versículo 38, 32, 38, Jeremias. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Eu vou reler isso aqui, vou reler o versículo 40. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Olha o 41, terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração, e toda a minha alma, sim, é o que farei. Nós vemos essas promessas em todas as escrituras. Agora, infelizmente, muitas coisas aconteceram na história, muitas coisas. Nós temos muitas igrejas que não creem nisso, e na minha opinião, por uma influência de alguns conflitos antigos na igreja. Existia um monge no período de Agostinho chamado Pelágio. Ele era contra essa doutrina. Primeiro, ele acreditava que o homem era absolutamente livre para escolher a Deus e ir embora quando quisesse. Agostinho combateu falando da graça do Senhor que salva e que segura as pessoas também. Hoje nós temos no catolicismo praticamente um semi-pelagianismo. Eu disse que eu ia dialogar um pouco aqui com a teologia católica, analisando, estudando e pensando na teologia católica. Uma irmã aqui da igreja fez a faculdade de teologia dela na PUC, que é uma universidade católica, e ela disse para mim assim, no período que ela estudava lá, eu pude acompanhar ela durante esses anos no estudo lá, lidando até mesmo com algumas matérias que ela trazia a mim. Eu lembro uma vez dela com lágrima nos olhos, estudando sobre catolicismo, com católicos e tudo mais. Ela disse, olha, eles não têm nenhuma certeza da salvação deles, nenhuma certeza, é sempre uma luta para isso. Parece que a salvação é algo que, por mais que os documentos católicos não dizem isso, é o que eles parecem, é um medo lascado de perder a salvação. Parece que tudo depende deles, das penitências e de tudo mais. De onde veio, por exemplo, a doutrina do purgatório da Igreja Católica? Eu tenho para mim, estudando um pouco mais sobre o catolicismo, que tudo que a igreja faz, até mesmo as belezas da igreja, tudo que é belo, parece que tudo é colocado como uma barreira para se chegar a Cristo. Parece que Cristo está muito longe dos católicos, através da própria teologia deles. Tudo. Desde o dogma mariano, desde a ideia de que a Maria amolece o coração do filho, para a gente não ir direto ao filho. A mãe tem um coração de mãe, né? E ela acalenta e amolece o coração do filho. Então a gente se achega ao filho com a intercessão da mãe. Tudo é uma barreira para a gente chegar a Cristo. A intercessão dos santos, ser devoto de alguns santos, parece que tudo que eles colocam, que algumas pessoas falam, olha como isso é belo, olha como isso está na tradição. Toda a tradição está afastando Cristo dos homens, e a salvação em Cristo, ver a face do Cordeiro, está cada vez mais distante. Vendo o dogma
do purgatório, antes de se achegar a Deus. Quando você morre, você vai para um lugar para ter os seus pecados purificados ainda. É mais uma barreira para eu ver a face do meu Senhor. E eles dizem, olha, é porque está escrito, sem santidade ninguém verá a Deus. Então o purgatório é bíblico, sem santidade ninguém verá a Deus. Analisa o texto está falando, Hebreus 12 está falando a caminhada na terra, a disciplina de Deus na terra, na gente, tornando a gente mais santo na terra, não de um lugar espiritual, onde ali eu me torno mais santo. Ele chega a dizer, os protestantes acham que a gente pode ver a Deus de qualquer maneira. Ele diz, analise o seu próprio coração, vê se não tem pecado aí. Você acha que é assim que se entra na presença de Deus? Cristo morreu por mim, cara. O sangue dele me purificou e é para sempre. E ninguém pode me separar do amor dele. Não coloque nada na minha frente entre eu e Cristo, nada, nem Maria, nem purgatório, nem santos, nada é um empecilho para eu ver a face do Cordeiro. Eu lendo os documentos, eu vendo os padres falando, eu vendo os devotos falando, parece que estão muito longe do Cristo e muito perto de Teresinha, de Maria, de tudo mais. Só os santos vão direto para o céu. É por isso que vem a frase assim, a gente fala algumas frases e não sabe de onde é, né? Esse aí foi direto para o céu, né? De onde que é? Qual é a origem dessa frase? Não passou pelo purgatório. Ele é tão santo que ele foi direto para o céu. Os santos vão direto para o céu. Quem não é santo, assim como Padre Pio, Tomás de Aquino, Agostinho, passa pelo purgatório. Eu trouxe aqui o catecismo, mas é exatamente da maneira como eu estou dizendo. É por isso que não tem certeza de salvação. Eu estou aqui, mas ainda tem o negócio do purgatório, que eles chamam de graça de Deus. Olha, eu acho que o purgatório dá mais raiva, vai dar mais raiva de Deus ainda. Mais uma coisa. Analisando os sofrimentos, tanto bíblicos quanto das pessoas, os salmos de lamentos, os lamentos, alguns crentes beirando às vezes o abandono, mas eles não vão abandonar. Jó não abandonou. Agora imagine ainda mais um purgatório ainda, mais um fogo para me purificar. A doutrina da perseverança dos santos fica muito longe dos católicos. É por isso que eles não vão defender a doutrina da graça, da perseverança como a gente defende. Porque a perseverança dos santos nós defendemos por causa do sacrifício de Jesus Cristo. O sangue é poderoso, é para sempre. Quem ele salvou está salvo. Vai passar por períodos escuros? Vai passar. As pernas vão cansar? Vão cansar. Virão desafios? Virão desafios. Mas a gente não vai cair da graça. Jamais. Venha comigo, por exemplo, Hebreus capítulo 7. Olha que texto lindo esse aqui. Que nenhuma tradição, nada que homens digam venha tirar esse texto da nossa mente. Hebreus 7, versículo 23 em diante. Olha que beleza isso aqui. O autor de Hebreus parece desconhecer todo o dogma mariano, toda a devoção dos santos. Ele parece não ter isso, nada disso. Olha a teologia pura do autor de Hebreus. É uma teologia pura, puríssima, puríssima, uma doutrina perfeitíssima. Hebreus 7, 23. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar. Repita comigo, igreja. De que maneira? Definitivamente. Aqueles que, por meio dele, e eu repito pela terceira vez, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. Não dá para ignorar esse texto. Não dá para ouvir, ou na verdade não dá para não ouvir a voz de Jesus dizendo para Pedro: mas eu intercedi por você, Pedro. Eu tenho um sacerdote na glória, que é capaz de salvar de forma perfeita. Alguns vão dizer que no grego, definitivamente pode significar eternamente também.
É uma salvação eficaz, definitiva. É um texto muito lindo. Aqueles que se aproximam por meio dele, aproximam-se de Deus por meio dele, pois vive sempre para interceder por eles. É tudo o que eu preciso. Tem mais um texto no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4. Venha comigo. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Olha o que diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, dá uma pausa. Parece que ele desconhece toda a questão dos santos, da devoção, de intercessão, de mariologia. Parece que o autor de Hebreus não tem nada disso nele. A salvação está muito longe da teologia católica. Não estou dizendo que não existe católico salvo. Eu estou dizendo que se apegar à teologia pura, bela da salvação é muito difícil no catolicismo. É muito difícil. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aqui é a doutrina pura, é a teologia pura. Eu sei que eles vão dizer, olha, não é só a Bíblia, existe a fé apostólica, os católicos vão dizer. O que é a fé apostólica? Ele diz, mania de protestante de tudo ver na Bíblia. Até a doutrina da salvação, tudo também tem que passar pela fé apostólica, que é a tradição que passou de crente para crente. Por exemplo, a oração pelos mortos, que é óbvio, está absolutamente ligado ao purgatório, porque não se ora por quem já está no céu. Quem está no céu não precisa da minha intercessão. E quem está no inferno já está no inferno, também não precisa. Então logo precisa se encontrar um lugar no meio, que é o tal do purgatório. E a gente precisa orar pelas almas do purgatório. E eles vão dizer que isso é uma fé apostólica, que vem da tradição, desde o primeiro século, desde os apóstolos. Essa fé apostólica, ou essa tradição, vai ser filtrada pelo quê? Por exemplo, se eu pegar ali o Paulo combatendo, nosso irmão Mateus está estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Quando Paulo combate aqueles irmãos em Colossenses, aqueles crentes em Colossenses, ou que se diziam crentes, que tinham uma doutrina que dizia assim, não toque, não pegue, não faça isso, que Paulo vai dizer, tudo isso é inútil para combater o pecado. Tudo isso é inútil. Esse negócio de não manuseie, não pegue, não toque, é inútil. Imagine se Paulo não tivesse confrontado eles, isso tivesse passado de um para outro, e a gente descobrisse na tradição que determinadas coisas a gente não comia, determinadas coisas a gente não tocava. Como ficaria? Seria validado? O que nós usamos para dizer a crença deles aqui está errada? Se encontraram escritos em pedaços de telhas, oração por pessoas mortas, logo isso vira doutrina? Absolutamente não. Quantas coisas Paulo combateu na igreja de Corinto, que se ele não tivesse combatido viraria tradição, sim ou não? Quantas coisas ele combateu em Colossos, que viraria tradição se ele não tivesse combatido? Então não é porque é algo comum, que passou de gente para gente, que passou de crente para crente, é uma doutrina. Principalmente se essa tradição está contrário ao que diz a Escritura. Aí piorou. Ou se não tem nem rastros nas Escrituras Sagradas. Onde na Bíblia você encontra que Maria foi assunta aos céus? Que ela não tinha pecado e subiu igual Jesus. Onde? Onde que se encontra isso?
Se é um dogma tão profundo e belo, por que Paulo nunca nem mencionou o nome de Maria? O autor de Hebreus não fala nada sobre aqui, a intercessão dos santos. Ele não fala nada de Maria acalentando o coração de Jesus, nada de Maria tornando o coração de Jesus ali de uma forma mais, amolecida. Para que a gente não tenha o orgulho de ir direto a Deus, mas sim passar por Maria, de que Maria vai no purgatório e pega as almas. De onde vem isso, meu Deus do céu? Tudo isso são obstáculos para que a gente veja a beleza da doutrina da salvação. Tudo isso é obstáculo para que a gente veja a face do Cordeiro. Sempre tem algo para nos afastar de Cristo. O texto de Hebreus 4 vai dizer que a gente se aproxima do trono da graça por causa de Cristo, o nosso sacerdote. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer: só há um mediador entre Deus e homem, Jesus Cristo, homem. Eu li essa semana, estudando sobre essas coisas, um teólogo católico dizendo: todo protestante que estudar profundamente a história da igreja vira católico. Aí eu falei para minha esposa: e todo católico que estuda profundamente a Bíblia vira protestante? Porque não dá. Ou tu estuda a história da igreja, mergulha lá, vira católico. Os pais apostólicos, olha isso aqui. Estuda a Bíblia agora profundamente, tu vai ser catolicismo. Porque não bate. Não dá para ficar. O purgatório não dá para aceitar. O purgatório é um impedimento para eu enxergar a beleza da perseverança dos santos, da preservação dos santos, da salvação dos santos. Eu tenho visto que é um dos maiores obstáculos. A maneira de você se livrar do purgatório, dizem eles: façam penitências aqui, e aí você não receberá a penitência no purgatório. Façam aqui, é uma maneira miserável de se viver. Não se agarram na doutrina da salvação, não dormem como salvos definitivos. Até parece que eu vou ficar fazendo penitência. Todo respeito. Com todo respeito. Isso nos deixa cada vez mais longe do entendimento correto da salvação. Eu sei que eles dizem o seguinte: olha a desunião dos protestantes. Uns creem na perseverança dos santos e outros não. Mas eu analisei, a maioria das divisões que a gente tem é justamente pelo que a fé católica fez na mente de todo mundo. Vem a questão da ceia. Quem ensinou transubstanciação para mim é quase uma loucura, quase uma blasfêmia. Se ajoelhar diante do pão. E aí por isso que a gente briga. Tem presença mística ou não tem? É consubstanciação ou não é? Na verdade é pelo que a fé católica fez na mente das pessoas. Outra divisão, o governo da igreja. Quem foi que fez isso na mente das pessoas? A igreja católica. Por isso que a gente tem essas brigas. As brigas protestantes são causadas pela mentalidade católica. E eles se acham os únicos. E a igreja ortodoxa, que se desviou deles em 1054, se eu não me engano, pensa também coisas absolutamente diferentes deles. E a igreja ortodoxa, que também diz que é antiguíssima. E a anglicana, que não voltou nunca mais. E os batistas, e os presbiterianos. Quem vê de fora vai dizer: eles são divididos. O católico vai dizer: os protestantes são divididos. Quem vê de fora vai dizer: a cristandade é dividida. Porque o católico pensa assim, o ortodoxo pensa assim, o batista pensa assim, o presbiteriano pensa assim. Há uma grande divisão na cristandade. Fora que quando eu vejo o padre Paulo falando uma coisa e o Papa dizendo outra, eu falo: péssimos tempos para ser católico. Quando o Papa diz para um menino que o pai ateu dele, que morreu, vai para o céu, eu falo: não entendo mais nada. O Papa está dizendo isso para ele. Eu vi o vídeo. Eles são iguais nas roupas, são iguais por causa de Roma, mas pensam totalmente diferente uns dos outros em várias coisas. Hoje a doutrina da salvação contra a ideia católica. E essa herança também, por causa de Pelágio e tudo mais, do que a igreja católica pensa da perseverança dos santos, infelizmente assembleanos, metodistas, nazarenos, pentecostais em geral, não creem na perseverança dos santos. E quando a gente ensina isso, que os santos vão perseverar até o fim, eles tomam um susto. Parece que eles querem poder ter a possibilidade de perder a salvação. Essa doutrina é muito antiga. Agostinho ensinou ela. Paulo ensinou ela.
João ensinou ela. Jesus ensinou. No Antigo Testamento tem ela. Se você usar a lógica e a razão, tem ela. Porque não faz sentido escrever o nome de alguém se tu é onisciente sabendo que o cara vai para o inferno. Não faz sentido, logicamente também. A razão dá testemunho de que essa doutrina, de que perde a salvação, é uma doutrina meio doidinha, para ser delicado. Quem é onisciente não vai escrever o nome de alguém que vai perder. Eu termino o estudo de hoje convidando a você a se apropriar da sua salvação hoje, que nenhuma barreira esteja diante de você e ser o Cristo. Durma, salvo. Busque a Deus, louvando por tão grande salvação. Eu uso um termo que é um pouco pesado, mas eu gosto de usar esse termo. Você está pingando sangue. Só que é o sangue do Cordeiro. Ele está sobre você. Você não vai perder. O Senhor conhece os que são seus, está escrito nas Escrituras. Ele conhece os que são seus. Ninguém vai tirar eles das mãos do Pai. Ninguém. Eu convido vocês agora, já estou encerrando, a lerem mais uma vez comigo Romanos capítulo 8, que foi o texto da semana passada. Eu tenho tanto texto para ler, é por isso que não deu para fazer uma quarta somente. Meu Deus, eu preciso ler. Abra Romanos 3 primeiro. Eu sei que eu tenho aqui mais 4 minutos. Romanos 3,19. Romanos 3,19. Diz assim: sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha agora. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Olha o 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado um favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Eu não preciso de purgatório quando eu tenho a fé em Cristo Jesus.
estou completamente salvo pela fé em Cristo Jesus. Essa pergunta calou no apologista católico quando James White estava debatendo com ele. E ele perguntou: quem é o homem de Romanos 4 que é justificado sem obras e apenas com a fé? O apologista católico não soube dizer. Pelas várias barreiras que eles têm, inclusive o purgatório. Eu fecho o estudo de hoje com Romanos 8. Lendo o texto de forma honesta. Não dá para escapar. Romanos 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para onde iremos nós se morrermos agora? Meus pecados foram todos expurgados na cruz de Cristo, para sempre, e nada vai me separar do amor dele. Eu não consegui esgotar toda a questão da salvação dialogando com a teologia católica, principalmente na questão do arrebatamento da igreja, daqueles vivos que serão arrebatados na hora e encontrarão os mortos nas nuvens. Cadê o purgatório deles? Só os outros passaram? Por que eles foram direto para a glória, sem purgatório? Enfim, nós veremos isso em outros estudos. Fiquem de pé agora. Estou com o Catecismo Católico e a Confissão de Fé Batista aqui do meu lado e a Bíblia na mão. Quanta contradição. Vamos orar ao nosso Deus e agradecer a Ele por tão grande obra na cruz. A obra na cruz foi violentamente grande. Violentamente grande. Vamos orar por isso. Deus. Pai, é maravilhoso te ouvir, Senhor. É maravilhoso ouvirmos que o nosso destino não depende de nós, Senhor. Porque se dependesse de nós, estamos certos que te abandonaríamos outra vez. Mas te damos graça porque o Senhor nos amou primeiro. Por seus motivos insondáveis. É isso que o teu servo Paulo diz, cheio do teu Espírito Santo. É insondável saber o motivo da salvação, mas eu estou seguro, é o que Paulo diz para a gente, de que nenhum daqueles que foram amados eternamente por ti se perderão. Ouvimos o nosso pastor, Senhor, falar por vários domingos seguidos daqueles que pereceram no deserto, daqueles que pereceram em rebeldia, daqueles que ouviram Balaão. Mas na nova aliança, os apóstolos nos ensinaram que na nova aliança, aqueles que fazem parte da nova aliança, nenhum se perderá, Senhor. Amém. É com base nisso que oramos, Senhor. Fortalece a nossa fé no sacrifício do Cristo. Amém. Do Messias, do Rei do Universo, do Criador de tudo que há. Que nenhum de nós confiemos, Senhor, nem um fio de nossos cabelos, Senhor, mas tão somente no sangue precioso, mas tão somente naquele que foi humilhado, mas tão somente naquele que foi envergonhado no madeiro.
Que confiemos completamente, Senhor, na sua voz que ouvimos, quando um dia foi gritado aos nossos corações: arrependam-se e confiem somente em mim. Amém. Que o nosso coração se agarre nessas verdades que aqui ouvimos, Senhor. Amém. Que não apenas, Senhor, venhamos ser ouvintes da Tua palavra, mas que toda a nossa confiança esteja na obra de Cristo. Amém. Como está escrito: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que essa seja a nossa convicção, Senhor. Amém. Oramos mais uma vez. Que os nossos pecados não nos afastem de Ti. Amém. Que a morte, a vida ou qualquer coisa que venha por aí, que esteja firme nos nossos corações, Amém. elas não podem nos afastar de Ti. Amém. Em Cristo Jesus rogamos, Senhor. Obrigado. Estamos maravilhados diante da Tua salvação. Amém. 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 Vamos à bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós desde agora e para todo o sempre. E a igreja do Deus vivo que crê nisso diz: Amém. Dê um abraço, irmão, tá ao seu lado.